Fala pessoal, e aí? Tudo na paz? Gente, vamos hoje dar uma refatorada no código anterior para brincar com os status code do HTTP. Também vou mostrar para vocês um pouquinho do middleware. Então, o que é esse carinha, para que ele serve, como ele funciona, porque ele é um conceito fundamental no Express. O Express ele é todo baseado em middlewares. Deram uma visualizada aí no meu corte de cabelo, modelo quarentena. Descobri que eu tô quase careca. Mas, bueno, vamos lá dar uma codada, vamos ver como é que funciona essas coisas aí. No material anterior, gente, eu citei para vocês as faixas de código dos status do HTTP. Citei alguns status e aqui eu trago nessa tabela os códigos mais populares, tá? O que vocês precisam ter bem claro em mente é faixa de status 200, vocês vão usar para status OK, sucesso. Então, tudo que gerar o resultado esperado, o status code vai ser na faixa do 200. Quando vocês querem sinalizar uma falha por erro do cliente, seja, montou de forma errada a requisição, ou está tentando acessar uma área que não é permitida sem autenticação, alguma coisa do tipo, ou está acessando uma área inexistente. Então, aí eu posso especificar códigos para cada um desses tipos de erro. E alguns automaticamente já retornam os códigos que nós esperamos. Mas em muitas das situações, em código na nossa API, nós precisamos especificar isso. E dizer, bom, aqui quando acontecer isso, o código que tem que retornar é um 400 ou é um 403, porque se eu não fizer isso, pode ser que ele me retorne um erro com um código OK. Ou retorne seja um erro do cliente e ele retorne um 500. Só batendo aqui rapidinho nos principais, 200 OK, 201 created, 204 no content. Vou mostrar agora na sequência algumas aplicações desses códigos, tá? De erro do cliente, uma requisição mal formada, então retorna um 400, um 403 quando é um erro de permissão, um 404 quando estamos falando de página não encontrada, um page not found, e lá da faixa 500, aí são os erros de servidor, tá? O principal é o 500, que é o Internal Server Error, que a gente utiliza de forma mais generalizada. Tem a faixa 300 ainda, que é a de redirecionamentos, tá? Ela não é muito popular, então eu não coloquei aqui, mas caso vocês vejam alguma coisa dela, e de novo, deem uma olhada lá na documentação, procurem status, vocês vão ver outros exemplos de status. Eu venho aqui para mostrar para vocês alguns cases, os mais populares, e uma visão mais específica de alguns contextos, caso vocês tenham essa necessidade, vocês vão encontrar lá. Aqui eu tenho o seguinte, exatamente o nosso código da aula passada, tá? Esse Express HTTP YouTube, ele está exatamente do jeito que ficou no nosso último vídeo. Aqui nele, nós vamos refatorar algumas coisas para adicionar esses status code. E aí eu vou mostrar para vocês aonde que eles entram. Eu vou mostrar para vocês também um pouco da ideia do middleware. Vocês, se já estão estudando um pouquinho de Express, vocês certamente já leram a palavra middleware. E aí talvez vocês tenham ficado, pô, que raio é esse tal de middleware? E na aula passada, eu falei para vocês, esse app use aqui, ele vai injetar um negócio aqui no meio, mas depois a gente vai conversar. O que ele está injetando é um middleware na nossa aplicação. E um middleware é o interceptador que eu estou colocando, que ele vai interceptar o que está chegando, ele pode manipular e passar adiante, ou só interceptar e não passar adiante. Então, quando nós colocamos o body parser aqui, nós estávamos dizendo que, bom, eu tenho um body parser que está parseando o nosso código para JSON para que a conversação funcione ok. Aí,
eu vou mostrar para vocês qual é o corpo de um middleware que vocês poderiam vir a criar, tá? Vocês podem fazer assim, ó. Eu vou criar um middleware aqui mesmo, tá? E um middleware nada mais é do que uma função. Então eu posso criar uma funçãozinha aqui que eu vou chamar de log, tá? Acho que fica um exemplo bem claro, assim, do que ele faz. A galera que vem lá do Java, lá no Java nós criávamos filters. E aí nós manipulávamos o filter para dizer o que ele faz antes da requisição, depois da requisição. É mais ou menos a mesma ideia que vem aqui no middleware. Eu tenho aqui um log. Um middleware é uma função que tem sempre uma request e uma response. E tem também um next. Aí vocês vão me dizer assim, tá, mas cara, isso é quase o que nós fazemos lá nas nossas rotas. Sim, porque as nossas rotas também são middlewares que nós utilizamos. Aqui então, nós vamos criar um middleware. Então vai ser um middlewarezinho bem simples, log, request, response, next. E aí eu vou dizer assim, o que eu quero fazer aqui? Eu consigo pegar alguns dados da requisição para montar um log bem simplesão, tá? E eu consigo fazer assim, eu consigo pegar, por exemplo, a URL que está sendo requisitada e também consigo pegar aqui qual é o método que está sendo utilizado, que é o post, o delete, seja o que for, tá? E aí então eu desestruturo isso de dentro da minha request. E aí eu posso fazer um console log aqui só, dizendo assim, através do método que foi utilizado, foi acessado o recurso, e aí eu vou dar o link do recurso, que está na minha URL. Botei fora aqui, perdão. Que está dentro da minha URL. E ainda vou dizer assim, isso foi, e vou só criar um date aqui, da hora corrente. Então vai dizer assim, método get, acessou determinado recurso, determinado horário. Tá? Eu vou considerar isso aqui como o meu middleware implementado. E aí eu vou dizer lá no mesmo modelo que eu usei aqui, vai ser app.use, use quem? Use log, que é a minha função, o meu middleware aqui. Se eu já executar este cara aqui, e aqui nós seguimos lá com nosso Nodemon rodando, aí eu venho aqui e aí eu vou fazer essa requisição aqui, que são as que nós já tínhamos da aula anterior, tá? Então vou fazer um listar aqui, listar. Eu envio listar, aí vocês vão ver o seguinte, deu merda. Ele tá aqui, a requisição tá pendurada, mas aí eu volto aqui, eu vou ver assim, bom, o meu middleware foi acionado, ele montou ali, get clients no sábado, 11 de abril, às 3h30. Por que que aconteceu isso? Aconteceu isso, eu disse para vocês que o middleware ele pode interceptar a requisição. Foi o que ele fez. Ele interceptou a requisição get, que viria para cá, e imprimiu isso e parou. Então, por default, ele vai fazer isso. Ele interceptou, fez alguma coisa e cancelou, parou a requisição. Se eu quiser que, bom, ele tratou, ele fez o que tinha que fazer, agora continua. É por isso que eu passo esse next aqui, tá? Então agora, se eu quero que ele continue, eu vou dizer assim, next. Ou return next. Posso dar um return aqui, eu vou usar um next sem retornar se eu quiser ainda processar alguma coisa depois da chamada dele, tá? Não é o nosso caso, então eu já dou um return next. Se eu voltar a executar este cara aqui, agora ele foi, executou. Se eu processar uma inserção aqui, ele vai processar e o meu log está rolando aqui, Independente de qual for a requisição, o meu log está aqui bombando,
está registrando tudo que está passando. Meu middleware está filtrando tudo que entra. Então, aqui um exemplo, então aí vocês podem pensar em situações que vocês precisem de algo que processe antes ou depois de todas as requisições de vocês, vai ser esse cara aqui. Eu poderia também fazer algo do tipo, eu não quero que o meu log seja processado em todas as requisições. Eu quero saber só quem está criando novos usuários. Ou quem está alterando usuários. Eu vou dizer assim, bom, aqui eu posso passar como parâmetro, como argumento desses métodos, middlewares. E eu posso passar quantos middlewares eu quiser. E aí eu vou fazer uma chamada aqui do meu log. Então, posso passar aqui, posso passar aqui, dizendo que o meu middleware log também vai rodar aqui. E agora a gente, salvando, vai subir o nodemon de volta e vamos ver se isso aqui bombou aqui. Eu volto lá no meu listar, vou processar um listar, vou processar uma inserção e vou ver o que aconteceu aqui. Observe. Agora eu tenho o log, quando eu fiz a listagem, ele não logou. Não logou no caso de montar o log, tá? Quando eu fiz um post, aí ele lançou o log. Tá, gente? Então aqui são alguns exemplos de como vocês podem usar esses middlewares, tá? Uma visão bem rápida disso, mas que provavelmente ajude vocês a entender quando vocês fizerem nas leituras de vocês aí a utilização desse termo, né? Porque é estranho para quem vem de outras tecnologias também, embora às vezes possa-se fazer algumas associações, como é o caso do filter lá do Java, ainda é uma forma diferente assim de trabalhar. Tá? Então esse aí é o middleware que nós podemos utilizar. Agora indo para o nosso outro tema, que na verdade era por onde eu ia começar, os nossos status. Então já temos o nosso middlewarezinho aqui. Eu vou tirar ele daqui, tá? Porque vou deixar ele chamando ali de todas as requisições, vou deixar ele logando tudo. Tá aqui ele. Tá. A gente vai para os status. Vamos dar uma melhorada em alguns quesitos do nosso código e aí a gente vai tendo que trabalhar também com esses status, tá? Então, vamos iniciando aqui das primeiras chamadas. Bom, nós tínhamos um método get que retornava todos, tá ok? Aqui nós não precisamos mudar nada, mas se vocês quisessem forçar o status, vocês poderiam fazer assim, response.status 200. Aqui é o caso de explicitar isso, tá? Porque default já está retornando um status 200. Quando nós utilizamos aqui, que nós estamos fazendo uma listagem, vocês podem verificar o status. Agora eu estou explicitando que é para retornar 200, tá? Mas aqui ele me diz, status code, status message. Então, retornou um 200 com a mensagem OK. Posso passar para o próximo, que era o que fazia uma busca por um ID específico. E aí nós temos a seguinte situação, aquele ali é o buscar, que é este cara aqui. Muito bem, se eu buscar um 1 aqui, ele me retorna status 200, ok, o dado, mas se eu buscar o 122, ele me retorna nada, porque ele não encontrou, e ele continua me retornando ok, né? Não é esse o padrão que nós costumamos utilizar e que o REST recomenda. Então ele diz assim, bom, se tu não encontrou, então retorna, se isso foi porque foi uma requisição mal formada, retorna um bad request. E aí nós podemos fazer assim,
Nós tínhamos tudo isso em uma linha, agora não vamos mais poder ter. Então, vou fazer o seguinte, eu vou tirar este carinha daqui. E agora nós vamos montar a nossa... Eu dei um Ctrl X ali, tá? Eu recortei para poder reutilizar. Eu vou fazer assim, ó. Aqui nós tínhamos tudo em uma linha. Vou deixar comentado aqui isso aqui por enquanto, tá? E o que eu vou ter que fazer agora é o seguinte. Eu vou pegar esse ID da requisição, porque agora eu vou tratar ele um pouquinho, tá? Eu vou dizer, ó, request.params, desestruturando ali, pegando só o ID. Daqui, agora, eu vou fazer uma busca, e agora não vou nem usar o filter, vou usar o find, que vai ser melhor para nós. Assim, ó, const, vou dizer que é o client, recebe o clients.find, então busca para mim o cliente, que tiver o ID igual ao ID que eu desestruturei ali em cima. Tá? É esse o teste que eu estou fazendo aqui. O caso aqui é, se ele não encontrar esse cara, aí eu posso fazer assim, ó, tem um find e tem ainda um find index. Pode ser um find index se eu quero só buscar ele, ou se eu quero pegar só o índice dele, se eu quero pegar todo o objeto, eu posso usar o find. Então, aqui na nossa situação, o find vai ser mais apropriado porque eu quero pegar o objeto inteiro, tá? Aí eu vou validar o seguinte, client, posso explicitar aqui o que ele vai me retornar quando ele não encontrar nada, que é um undefined. Então, se for indefinido, a resposta vai ser um status. Eu vou dizer que o status aqui vai retornar um bad request, que é um 400, e eu vou enviar. Poderia colocar mensagem aqui dentro? Poderia, mas num primeiro momento não é o caso. Tá? Então, se não, responde com, posso explicitar o status, embora aqui não fosse necessário, porque ele já iria usar o 200, mas para o nosso exercício aqui pode ser interessante. E retorna o cliente da busca, que é esse cara aqui que veio da aplicação do nosso find lá. Certo? Agora, faltando uma chavezinha aqui. Uma chavezinha não, na verdade um parêntese aqui. Tá. Nodemon rodando. Ó, eu vou tentar fazer a mesma requisição inválida e vamos ver o que acontece. Ó, botei qualquer coisa que não faça sentido, disse, ó, 400 bad request. Então ele já alterou o status e naturalmente já me apresentou a mensagem apropriada agora e não retornou nenhum conteúdo aqui. Eu poderia, se julgasse que fosse pertinente, mandar aqui um JSON dizendo algo do tipo, uma mensagem de erro aqui, requisição inválida, tá? Quando eu rodar esse carinha aqui, aí vem ainda um JSON com a mensagem que eu posso utilizar para apresentar lá na minha aplicação cliente. Tudo isso a gente faz para melhorar a forma de tratar os dados por parte da nossa aplicação cliente. Então ela pode usar essas informações para fazer tratamentos de visualização para a aplicação, tá bem? Então aqui já fizemos uma alteração. No nosso post, esse aqui é outro caso, tá? Que a gente pode tratar. Poderíamos fazer algumas validações aqui, do tipo, se entrar um dado que é restrito, mas não tem banco ainda, não vai fazer muito sentido. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Const client request body, depois eu persistir, entre aspas, lá no meu array, o response.json cliente.
Eu posso aqui fazer o seguinte, ó. Não é todo mundo que usa isso, tá? Mas é o mais indicado com relação a status. O status de criação não é o 200, ok? E sim o 201, created. E até então nós tínhamos, quando criávamos alguma coisa, o retorno de um 200, ó. Agora eu vou criar um novo, vou botar o 12 aqui, sei lá, Beto da Luz. Ó. E quando eu criei, o status agora foi created, o status de criado. Então foi persistido lá no meu banco, certo? Poderia fazer um tratamento de exceção aqui para qualquer exceção que acontecesse eu retornar um internal server error ou alguma coisa do tipo, tá? Mas num primeiro momento acho que nos serve aqui para já conhecer um pouquinho melhor. Quando nós injetarmos um banco de dados aqui, aí mais ainda nós vamos trabalhar com esses status. Mas acho que de primeiro contato isso aqui já é bem suficiente para vocês entenderem como essas coisas funcionam. Depois aqui, pessoal, o que nós tínhamos? Uma atualização, e aí aqui recebe um ID e atualiza só o nome, tá? Então também não vai mudar muita coisa para nós. Aqui eu estava fazendo um filtro, já que eu mudei lá em cima, eu vou mudar aqui também para um find. Eu só vou mudar o método mesmo, ele vai continuar pegando um cliente. Só que no find eu não preciso usar a posição de array, porque ele já me retorna um único objeto, então vai ficar melhor. Client.nome recebe o novo nome e retorna o nosso client. Eu vou salvar esse cara e já está atualizado. Com relação a status, nós temos aqui uma resposta e eu vou dizer que a resposta aqui vai ser um status 200. Porém, nós caímos naquela mesma situação de, tá, e se não encontrar o ID? Então, mesmo esquema, né? Mesmo tratamento do anterior. Vou fazer assim, ó. Aqui, se o client for undefined, se for undefined, eu vou dar um response ponto status 400 ponto send, tá? Não vou mandar mensagem de erro nenhuma, só vou enviar, tá? Vai chegar um 400 lá que tende a ser suficiente. Se não, pega o nome, adiciona e depois envia a resposta, tá? Assim já está tratado. Podemos validar aqui no nosso atualizar. Eu vou atualizar o nome do cliente 3. Ó, não sei se não, ainda é esse ID sim. Ó, atualizo, já me mostra o dado atualizado com os dados que nós tínhamos, status ok. Se eu colocar um cliente inexistente, eu recebo a nossa bad request, tudo certinho. Tá? Nosso log bombando aqui. Ótimo. Tá feito este cara. O delete nós tínhamos deixado meio que uma gambia aqui. Então já vamos aproveitar e corrigir ele. Nós temos aqui um ID. Vou deixar isso aqui já mais bonito, pegando com desestruturação, que fica mais elegante. Tá? Depois nós procurávamos, aqui é o mesmo caso, tá? Então vou também mudar isso aqui para aqui eu estou fazendo tudo direto, mas é importante a gente dar o feedback se o cliente foi removido ou não. Então eu vou acabar aumentando um pouquinho o código aqui e vou fazer o seguinte. Aqui eu vou retornar o cliente, então vou dizer assim, const client do clients.find value
me dá o value ID, que for igual ao que eu desestruturei lá em cima. Tá? Daí eu vou... Nesse caso aqui vai ser interessante pegar o index, tá? Para que a gente possa reposicionar o array. Então vou fazer assim, ó, find index. Esse cara aqui me retorna só o client, então assim, client index, ou só index, né? Só a posição do cliente que tiver o ID igual ao ID que a gente está procurando. Então aqui encontrei. Este find index, ele vai me retornar um index -1 quando ele não encontrar. Então já vou dizer, bom, se o index for -1, eu vou dar um response.status badRequest.send foi. Se não, isso aqui, esses erros de digitação, que o meu shift está com problema, tá, gente? Toda hora que eu dou um backspace é porque ele não pegou o shift ali. Bueno, se não, eu vou fazer a remoção. Eu vou fazer assim, ó, clients. Eu já tinha dito na aula passada que a forma mais adequada era utilizar um slice aqui, né? Então, agora nós vamos utilizar. Então, um splice, e eu vou dizer assim, ó, splice, e aí eu vou dizer quem é que eu quero tirar desse array. E aí que entra a função do nosso index. Eu quero tirar o index. E aí eu posso explicitar aqui quantas posições ainda à frente do index eu quero tirar. Então, se eu quero tirar do index, eu quero tirar ele e mais um. Então, são 2 valores. Quantos valores eu quero tirar? Eu vou querer tirar só um, só o index mesmo. Então, assim, eu fiz a atualização do nosso array, removendo o cliente do index que nós encontramos aqui. E aí eu vou dar um response.status. Aí o status é diferente para um delete, tá? Então eu acabei de excluir alguém. Eu vou retornar um 204, que é um blank, né? E eu vou dar um send. É um vazio, tô dizendo, ó, beleza, tô te retornando nada porque eu consegui excluir o que tu me pediu. Vou apagar esse carinha aqui e estamos, acho que certinho. Vamos testar lá. Delete. Delete. Tentei deletar um cliente inexistente, bad request. Tentei deletar um cliente que eu acho que existe, que é o 1, ó, no content. Então, perfeito, foi excluído. Se eu for checar na nossa listagem, esse carinha não existe mais. O ID 1 foi para a banha. Tá, pessoal? Acho que era isso. Vimos então um pouco da função do middleware, que inclusive está bombando aqui, ó, com as nossas requisições. Vimos como trabalhar com alguns status. Aqui nós vimos mais status da faixa 2 e 4. Quando nós começarmos a trabalhar com banco de dados, nós vamos trabalhar mais explicitamente com status da faixa 500. Mas acho que estamos criando um bom alicerce para evoluirmos nos estudos com Express. Bueno, pessoal, acho que ficamos por aqui. Um abraço e até o próximo.